Muito bem, passamos agora ao quadro Panorama Bíblico. E hoje nós vamos iniciar um novo tema para estarmos aqui meditando, estudando com o nosso pastor Natanael Rinaldi Filho. O tema agora é o caminho da salvação segundo o plano de Deus. A princípio eu queria ler aqui para o nosso pastor e também para os prezados ouvintes o texto de João capítulo 14, verso 6, palavras do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E temos ainda um segundo texto, muito interessante também, que foi o da conversão do apóstolo Paulo. Está em Atos capítulo 9. Ele, no verso 2, diz, o escritor do livro de Atos, Lucas, e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que fossem do caminho, esse caminho aqui está iniciando com letra maiúscula, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Pastor Natanael, nós temos aqui o Senhor Jesus expressando ser o caminho. E agora em Atos 9, o caminho era conhecido apenas por esse nome, o caminho. Como foi isso no início da igreja primitiva? Havia essa distinção com clareza, pastor? Nós encontramos que outros nomes, eles também estão citados no livro de Atos a respeito dos chamados cristãos primitivos. Nós encontramos, por exemplo, em Atos capítulo 11, 26, quando os cristãos, os discípulos do Senhor Jesus estavam na cidade de Antioquia, eles foram chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Também eles foram conhecidos como discípulos, como santos, como também todos os que invocavam ou invocam o teu nome. Também foram conhecidos como irmãos. E o caminho, ele identificava a causa cristã como composta dos seguidores de Jesus, com referência à citação que o irmão já fez de João capítulo 14, verso 6. Então, eram os que seguiam o caminho do Senhor Jesus Cristo. E essa expressão, ela é repetida várias vezes, principalmente no livro de Atos. Pessoas que estavam no caminho do Senhor Jesus Cristo. Pastor, como estamos falando sobre o caminho da salvação segundo o plano de Deus, eu queria ler aqui também para os ouvintes, no Evangelho de Lucas, o mesmo autor do livro de Atos, no capítulo 14, a partir do verso 15, temos aqui a parábola da grande ceia proposta pelo Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui a expressão rogo-te que me des por escusado, um convite feito a esta grande ceia que alguns convidados rejeitaram esse convite. Então eu vou estar lendo o texto para conhecimento dos nossos ouvintes e em seguida eu vou pedir para o senhor comentar um pouco sobre o que o Senhor Jesus estava comparando a esta grande ceia e esses convites que haviam sido feitos, pastor. Diz assim, Lucas 14, a partir do verso 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado.
E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. Muito bem, lemos Lucas 14, do 15 ao verso 21. Pastor, essa parábola da grande ceia proposta pelo Senhor Jesus, qual foi o seu propósito, a sua aplicação espiritual? Nós encontramos aqui no verso 15 uma expressão que é de maior importância dentro desse texto bíblico, que é a expressão que o Senhor utilizou-se para falar a respeito do bem-aventurado. Ele disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Essa expressão deve chamar a nossa atenção, porque também podemos ligar a palavra pão com a palavra ceia, as bodas do Cordeiro, né? Então Jesus, ele fala que é bem-aventurado, que é mais do que feliz. E hoje nós também estamos proclamando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós que temos tido uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, temos a convicção, a clareza, a profundidade de como nós somos bem-aventurados. Eu creio que ninguém ficaria no caminho do Senhor Jesus se não fosse bem-aventurado, se não descobrisse a grandiosidade, as preciosidades que é estar no caminho do Senhor Jesus Cristo. E esse convite que encontramos nessa parábola da grande ceia é uma grande aplicação também para todas as pessoas que hoje são convidadas a ouvir o Evangelho, a ler a palavra de Deus, a comparecer a uma igreja, onde elas possam ter um momento de reflexão, de meditação, de alguém que possa explicar a palavra de Deus e haver uma compreensão visando uma transformação de vida. E encontramos nesses convidados 3 tipos de convidados. A princípio, eles aceitaram o convite. E hoje também é muito comum, quando convidamos uma pessoa, geralmente por educação, aquela pessoa diz, né? Eu vou, eu aceito. É muito comum isso. Ninguém recusa a princípio. Principalmente, às vezes, por uma questão de educação. Mas, um segundo convite, quando tudo já estava pronto, como diz aqui no verso 17, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. E nós também sabemos que tudo já foi preparado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida lá na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e nós estamos dizendo: vinde, porque já é hora. Mas, infelizmente, as desculpas aparecem,
As desculpas no texto aqui que o irmão leu eram desculpas transparentemente desonestas, pois ninguém compra um campo ou bois sem um exame prévio. E se alguém fez isso, comprou um campo sem olhar, ele podia ter um tempo para visitar depois, né? Porque tanto o campo como os bois estariam ali no dia seguinte. E o homem que se casou, ele talvez pudesse citar um texto que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5, que diz que quando a pessoa casa, ela deveria ficar 1 ano alegrando a sua esposa e não precisaria ir à guerra. Mas é um texto referente a uma situação de guerra. Não era o caso que o Senhor Jesus estava citando. Então ele poderia, como o irmão já disse, levar a sua esposa, né? Seria mais uma pessoa a comparecer a essa grande ceia. Então essas desculpas, elas são atualíssimas para as pessoas, infelizmente, não aceitarem o convite do Senhor Jesus Cristo. Será que tem algum ouvinte nosso que está dando esse tipo de desculpa, pastor Rogério, em nossos dias? É interessante porque é a chamada procrastinação, não é, pastor? Adiar uma decisão tão importante que precisa ser tomada. Como o senhor bem falou, já está tudo preparado. O Senhor já preparou. Agora Ele está convidando para que todos venham, todos o aceitem como Senhor e Salvador. E há pessoas que infelizmente estão adiando cada vez mais essa decisão. Alguns se sentem muito jovens. Eu tenho uma vida pela frente ainda. Eu preciso aproveitar muito. E é interessante porque certa vez um evangelista, indo à porta de uma pessoa, foi falar para ela do Evangelho, das boas novas de salvação. E a pessoa então deu essa desculpa para ela. Eu sou uma pessoa muito nova ainda, tenho muito que aproveitar, tenho muito que curtir a vida. E então aquele pregador parou e pediu à pessoa que lhe desse um copo de água. Você pode me servir de um copo de água? E a pessoa prontamente entrou, pegou um copo com água fresquinha e trouxe ao pregador que estava no portão. E ele então bebeu a água, mas deixou um pouquinho de água ainda no copo. E deu à pessoa e disse, agora bebe você. E ela disse, não, eu não vou beber o seu resto. E ele disse, assim é o nosso Deus. Ele quer a sua vida por completo. Ele também não quer o resto da sua vida para Ele. Ele quer você agora. Mas aproveitando, pastor, as desculpas que foram dadas por esses convidados aqui na parábola da grande ceia, o senhor pode nos acrescentar mais alguma informação, pastor? Também podemos citar o caso do apóstolo Paulo, quando ele estava preso ali na cidade de Cesareia, de Filipos, e os judeus queriam apedrejar Paulo, queriam matar a Paulo, e Paulo ficou 2 anos ali e ele teve oportunidade de dar o seu testemunho, tanto para o governador Félix, como para o governador Festo, como para o rei Agripa e a sua irmã Berenice. E é interessante que Paulo deu o seu testemunho de como foi a sua conversão, ele que era um fariseu, que acreditava na ressurreição, fazendo uma ligação do judaísmo para o cristianismo no cumprimento da vida do Senhor Jesus, que foi um judeu, e falando essas palavras, houve uma comoção no coração desses personagens citados, e eles disseram assim, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E outro disse, quase que você me persuade.
para ver, já pensou ouvir uma mensagem, um testemunho do apóstolo Paulo? Uma coisa impactante. Mas aqueles homens, então, procrastinaram. Como o irmão já falou, essa frase, que realmente é algo que está na mente, no coração daquelas pessoas que sentem a presença do Espírito Santo de Deus, que é o que convence do pecado, mas vamos deixar para mais tarde, eu vou te ouvir melhor, quase que eu me tornei cristão. E, infelizmente, por causa dessa incredulidade, eles não cumprem essa expressão da bem-aventurança. Também, para ilustrar, disseram certa vez, para Spurgeon, pregador inglês, como tinha sido o culto naquela noite. E ele disse: o culto foi muito bom. Uma pessoa aceitou a Jesus e outra meia pessoa aceitou ao Senhor Jesus. E aí perguntaram: como uma meia pessoa aceitou Jesus? Aí ele falou: uma pessoa porque era um jovem e uma meia pessoa porque já tinha mais de 50 anos. Então nós temos que servir ao Senhor, de preferência quando somos jovens, que de uma certa estatística que eu já ouvi, geralmente é na juventude é que o Espírito Santo age na vida de uma pessoa. Uma raiz, uma árvore que vai ficando velha, as suas raízes são mais profundas e cada vez é mais difícil a pessoa aceitar o Senhor Jesus Cristo. Então você que nos ouve, você jovem, abra o seu coração para Jesus. Deixa que o Senhor Jesus esteja com você nesta vida. Como diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bem, nós temos ainda tempo aqui para pedir para o pastor comentar sobre mais uma desculpa que é muito comum e esperamos que, se algum dos nossos ouvintes estão dando essa desculpa para o Senhor Jesus, que hoje seja desfeita, né, pastor? É aquela desculpa famosa: nunca fiz nenhum mal na minha vida. É comum aos evangelistas, aquelas pessoas que estão na rua abordando pessoas, falando do Evangelho, ouvirem esta frase, né? Dizem: eu nunca fiz mal na minha vida. Então, qual é a necessidade que eu tenho de receber a Cristo? Não é? Queria que o pastor comentasse um pouco sobre também essa desculpa, que pode ser a realidade de algum de nossos ouvintes também, pastor. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías 64, que as nossas obras são como trapos de imundícia, né? Então, esse tipo de justificativa é muito comum para as pessoas acharem que têm um merecimento próprio. Mas a palavra de Deus nos diz que todos nós somos pecadores, estamos destituídos da graça de Deus e que o salário do pecado é a morte. E encontramos aqui no livro de Efésios, Epístola aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, que nos diz que pela graça sois salvos. De que maneira? Mediante a fé. A fé gera nas nossas vidas através da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. Não é uma fé natural, mas é uma fé que vem da parte de Deus, como diz aqui nesse verso 8 ainda, e isto não vem de vós. Quer dizer, é algo que acontece
E Paulo conclui nesse verso 8, é um dom de Deus. Então é Deus que nos dá essa convicção da salvação. E Paulo diz mais, não de obras, para que ninguém se glorie. De maneiras que a obra foi a obra que o Senhor Jesus, a pessoa que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, e nós reconhecemos que somos pecadores. Por isso, essa desculpa também, ela tem que cair por terra, porque todos nós fazemos, de uma certa forma, o mal. Somos pessoas más. Somente Jesus pode nos mudar. A gente reconhece que existem pessoas que, num determinado momento da sua vida, procuraram mudar as suas ações, as suas atitudes, o que é louvável, não é, pastor? Uma pessoa que estava envolvida com vícios, tanto de drogas como de outras práticas, é muito importante essa pessoa tomar uma posição diante da família, diante da sociedade e abandonar essas práticas. É muito bom, é louvável, mas isso não é o suficiente para a sua própria salvação. Porque, como o senhor bem citou Isaías 64, as nossas justiças como trapos de imundícia. Nenhum homem justificará a si mesmo diante de Deus. Então todos precisam de salvação. Nós aqui no estúdio precisamos de salvação. Todos que nos ouvem agora precisam de salvação. Todos precisam de Jesus.